é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, caros amigos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais um programa novamente, um programa ao vivo que vai toda sexta-feira às 16 horas aqui em Guarulhos, diretamente para você. Como todo dia da semana às 16 horas tem um programa ao vivo novamente na TV. E nós estamos fazendo uma sequência, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, por uma visão mais pragmática talvez, né? Vamos dizer assim, no sentido de que ele seja um manual da vida e do viver. E já estamos vendo cada capítulo a esse respeito, se bem que a gente dividiu em 4 blocos. O primeiro bloco é a fundamentação da doutrina, o para que você vai vivenciar essas coisas. Depois vem os instrumentos, as instruções e os instrutores. E hoje nós estamos vendo aqui o capítulo 26º, que tem a ver com um dos capítulos que fala sobre os instrutores. A conclusão que a gente chegou, que o nosso principal instrutor somos nós mesmos e que a gente se refere aos nossos mestres, encarnados ou desencarnados, e a Jesus, o mestre dos mestres, e a Deus, nosso Pai, apenas para saber se nós estamos nos direcionando no caminho correto, não sei se a palavra é correta, no caminho que nos cabe, porque cada um faz o seu jeito e está todo mundo evoluindo. Às vezes o que pode acontecer é um desvio na rota por uma opção nossa. E aí nada impede de eu abrir o mapa, acionar o GPS e me sintonizar com Deus e saber como é que eu tenho que corrigir meus rumos e distâncias. E nesse capítulo 16º ele fala sobre, 26º, fala sobre dar gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E com isso, o que a gente vai começar a perceber? Né? Ele está falando principalmente aqui sobre o dom de curar, né? E nós vamos ver aqui no diapositivo está falando o dom de curar, né? Fala sobre preces pagas, os mercadores expulsos do templo e a mediunidade gratuita, né? Então, o que é um dom de curar? Tem muitas pessoas que têm isso, tá? Não é tão incomum, né? O que é um pouco mais incomum é aquelas curas muito assim, fora do normal, assim, de se esperar. Mas, por exemplo, quando você dá uma cabeçada na parede, você bota a mão aonde? Na barriga? Eu dei uma cabeçada. Não, você leva a mão na cabeça, né? Ou quando o seu filho cai, você vai lá e passa a mão no joelho dele. Isso é uma maneira de eu benzer, de eu estar tratando fluidicamente uma dor, um comprometimento da pessoa. Quem tem um pouco mais de fluido cósmico universal brotando do seu espírito e do seu corpo, tem dons de cura mais evidentes. Existe a cura que vem do magnetismo do corpo e existe a cura que vem do ectoplasma. Dá para se juntar os dois. E isso tem um efeito de cura muito maior. Então, o objetivo de se ter dom de cura, que seria uma mediunidade de efeitos físicos. E é interessante lembrar que os efeitos físicos não é feito só para fazer as coisas mexer, para a coisa subir e descer. Uma coisa que eu aprendi muito estudando lá na Associação Médica Espírita, lá no tempo do Dr. Arilex, que era muito rígido, né? A gente sabia que era possível, por exemplo, através da mentalização de um médium de cura, alterar, por exemplo, a coagulação do sangue, né? Ou alterar o ritmo cardíaco, alterar funções fisiológicas que vêm da carne. Então, isso é possível curar também, né? Se você tem, por exemplo, uma displasia, que é uma alteração do celular, você pode alterar essa displasia também através desse seu dom de cura. Portanto, o objetivo do dom da cura é curar os doentes. E um outro lado que tem muito a ver com a doutrina espírita e que vem lá desde Jesus, que é expulsar os maus espíritos, né? Então, o
que a gente vai pensar? Tá bom, curar doente é um fenômeno, é um efeito físico alterando a fisiologia do corpo, certo? Expulsar os maus espíritos não é bem essa palavra, mas é ajudar a afastar espíritos ligados àquele corpo que estejam de alguma maneira causando malefícios, direta ou indiretamente. Quando você diz expulsar, pode até ser que isso seja um termo que a gente possa utilizar para aqueles espíritos que estejam ligados a você pelo seu perispírito, mas que ele não tem nenhuma ligação com você afetiva nem emocional. Ele só está lá porque não tem o que fazer, ou porque recebeu uma promessa de ganhar alguma coisa em troca, ou porque simplesmente ele não tem consciência nenhuma do que ele está fazendo. Um exemplo típico disso são os ovoides, que podem ser usados para grudar no perispírito de alguém encarnado e com isso trazer malefícios diretos ou indiretos no perispírito e depois chegar ao corpo. Quando você pega esse ovoide e tira ele fora, dá para entender que isso é expulsar, porque o ovoide não tem consciência do que ele está fazendo. Mas quando você está tentando tirar um espírito que é inteligente, que sabe o que está fazendo, que faz porque o quer, você não está expulsando, né? Se você chegar para ele e falar assim, vai embora, vai de reto Satanás, ele vai, você ainda acredita em diabo? Meu? Não, eu sou um cara que estou com raiva desse cara aqui, achei ele, agora eu vou fazer ele pagar o que ele me deve. Aí você vai ter que argumentar com essa pessoa, conversar, sugerir que ele perceba a situação. Alguns espíritos que estão ligados a nós, às vezes, não estão por maldade. Então não dá para você expulsar. Imagina então que você tem um filho que está doente, e aí você vai lá no plano, lá na Federação Espírita, vai lá no seu centro espírita e descobre que tem um encosto. Aí você vai lá conversar com o espírito que está encostado. Aí você descobre que é a avó. É a sua mãe que está junto com o seu filho. Aí você fala, o que minha mãe está fazendo de mal para ele? Aí você vai falar, não, eu não estou fazendo mal nenhum. Eu só quero ajudar o meu neto. Aí nós vamos chegar assim à conclusão. Como ela não sabe ajudar, ela está atrapalhando. Então nós vamos ter que conversar, convidar ela a se retirar, deixar que pessoas que conhecem mais o que está acontecendo a ajudar. Então veja que a palavra expulsar não é exatamente essa, mas o dom da mediunidade, o dom da cura, vai nos ajudar nesse processo de conscientização, de fortalecimento da vontade do espírito obsessor, né, para que ele possa se demover das ideias de vingança ou coisa parecida e aí procurar seu caminho, a sua vida e deixar essa ligação patológica com o seu descaso lá, né? E aí, foi a ordem do Cristo, como está aí no slide, que pode ver, né? A ordem do Cristo qual era? Utilize, exercite, use esses dons gratuitamente, né? Recebidos. Por quê? Ou seja, não, talvez a entonação que eu falei está errada. Utilize, exercite, use os dons gratuitamente recebidos, mas de maneira gratuita. Então, ou seja, o que ele quis dizer com isso? Não dá para você ficar vendendo passe, né? Já pensou? Às vezes a gente fala brincando lá na federação, tem dias de trabalho lá, por exemplo, no meu trabalho passam 400 pessoas em 2 horas, né? É muita gente. Então, se você for contar que das 8 da manhã até as 7 da noite, a cada 2 horas, nós estamos atendendo 400 pessoas em um dos trabalhos, porque acontecem vários trabalhos ao mesmo tempo. Então, é muita gente. Eles falavam até brincando, se a gente cobrasse 10 centavos cada passe, a federação seria mais rica que algumas igrejas protestantes por aí. No entanto, o que nós vamos cobrar, né? Se nada o que é colocado ali naquela federação, ou naquele passo, naquele centro espírita, é nosso, né? Não vem da gente. E não dá para medir, né? Eu te dei um passe raçudo, hein? Vou caprichar no passe agora, vou dar dose dupla, então é 20 centavos. Não tem como. Nós somos apenas ponte, né, entre as energias de Deus com a pessoa assistida. O máximo que eu posso fazer, em termos de cuidado, por exemplo, é pedir ajuda para manter a estrutura funcionando, que é o que todas as casas espíritas acabam fazendo, que é em forma de rifa, em forma de festa, em forma de vender livro, né? Porque quando você chega na federação, não sei, na época em que eu estudava lá, nem tanto tempo assim, eu lembro que eles gastavam 10 mil reais por mês só de luz, né? Quem que paga isso, né? Não é os 10 centavos do passe, porque ninguém cobra nada lá não, é de doação, é de fazer rifa de moto, de carro, de coisa que pessoas doam para a federação, a gente faz a rifa porque rende mais
em termos de fazer caixa para poder manter o prédio, a luz e alguns funcionários de conservação e limpeza, né? Então a ordem do Cristo é, se você recebeu um dom de cura, se você consegue ser ponte entre o que vem de Deus para o que as pessoas necessitadas, não dá para cobrar isso não, tá? Esse dom é para curar e para ajudar a esclarecer os encarnados e desencarnados, mas não dá para cobrar, não pode viver disso. Por isso que o Chico Xavier tinha a profissão dele, né? Ele fez um concurso lá, ele era funcionário público, né? E a despeito dele ser de Áries, né? O ariano, ele tem um pouco disso, né? O signo de Áries, né? Se ele já tem o que basta para ele, não precisa mais. Ele é bem assim, né? E era o que acontecia com ele, né? Ele tinha lá o suficiente para o salarinho dele, que ia pagar o aluguelzinho dele, não sei o que ele comprava, pagava, e o resto ele usava tudo para a divulgação da doutrina espírita. E todas as coisas que ele ganhava, ele dava, ele passava para frente, porque ele não tinha sentido ele receber o agradecimento por uma coisa que não foi ele que fez. Mais ou menos como se você recebesse um telefonema e do outro lado do telefonema, um cara falando uma poesia, né? Ou, sei lá, alguém que você gosta de uma poesia. E aí você chegasse, assim que ele terminou a poesia, você desliga o telefone e fala, nossa, que telefone lindo, que telefone inteligente, que me apaixonei pelo telefone. Não, o telefone é apenas o telefone, né? O que se pode falar é tipo assim, nossa, chegou a mensagem pura, sem nenhum chiado, foi uma ligação bem feita, esse aparelho é bom, dá para confiar, porque não tem ruído na comunicação. É o máximo que você pode fazer. Então, o que a gente percebe é o seguinte, se você tem o dom de curar, que pode ser por fluidos, né? Pode ser pela questão de expulsar os demônios, e tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, que as pessoas às vezes não valorizam, tá? É o dom de curar pela palavra, tá? Que é como eu falo às vezes, que é a desinformação mata mais do que as doenças. Muitas vezes é preciso falar o óbvio para as pessoas, que é o que tecnicamente na psiquiatria nós chamamos de psicoagogia, é falar o óbvio. Mas você vai saber o que é isso depois do intervalo. Vamos até lá e já voltamos.